Volume 671 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque o mundo é de transformações, e se transformam para a classe de animal irracional, porque todos são carnívoros, tanto o animal racional como o animal irracional. E o irracional é feroz porque é feito pela energia magnética. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E no tempo em que existia fartura, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Então, nesse tempo, era tudo muito barato, existia fartura. Não existia assaltos, não existia roubalheiros em bancos, porque tudo isso começou quando terminou a fase do pensamento em 1935. Ninguém sentiu a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E todos são do primeiro mundo e não do segundo mundo. Porque no segundo mundo são de deformações. E no primeiro mundo todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E todos se transformam de uma vida para outra e ninguém sabe o porquê. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade. Para depois de preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque a natureza é de transformação. E se transforma de uma vida para outra, de animal racional para a vida de animal irracional. E são feras bravias, porque são feitos pela energia magnética. É por isso que todos os bichos irracionais são ferozes. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma. Hoje todos que já passaram a se conhecer dormem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Porque tem a energia do mundo racional materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que vêm, todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis. A natureza vem preparando a humanidade para que a humanidade passe a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém é assim como é, todos são puros, limpos e perfeitos. E há milhões de milênios que vem a natureza assim trabalhando, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo,
E assim trabalhando para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para deixar de ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Porque vivem aí desconhecidos de si mesmos, e ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde são. Ninguém sabe de onde vieram e nem para onde vão, porque vivem desconhecidos de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo não tem qualidades para se conhecer. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E querem saber o porquê que são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. O mundo está passando por coisas terríveis, por fases terríveis. E já passaram pela fase de monstros, já passaram pela fase de selvagens, já passaram pela fase da civilização. E agora estão passando pela fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. O mundo está péssimo de se viver, porque está imperando a fome, que é causada pelo desemprego. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca que não tinha nem água para beber, e em Santa Catarina também uma grande seca. E depois veio uma grande chuva e as casas ficaram submersas. E também houve uma grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E muitos terremotos por várias localidades e muitos vulcões por várias localidades e tufão, furacão. Tornados esses aonde chega derruba todas as casas. Onde passa um tornado não fica nada em pé. É um vento magnético. E a inflação continua. E os bancos querem os juros exorbitantes. É por isso que muita gente não tira empréstimos, porque os juros são exorbitantes, os juros são muito altos e a inflação imperando. É por isso que quem faz empréstimos nesses bancos com esses juros altíssimos acaba falindo. E a falência é de um modo geral, porque acabou a fase do pensamento. E terminando a fase do pensamento, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E a falência é mundial. Não é só no Brasil que as pessoas vão à falência, não, é no mundo inteiro. O mundo está de uma forma difícil de se viver. É por isso que muitos até acabam se suicidando, porque a vida está difícil de encarar ela. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o mundo racional, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Que não morre de desastres, morre de doenças incuráveis. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. O mundo está passando pela pior fase de sua existência, porque está cheio de parasitas. E a tirania impera no mundo inteiro, por isso que as guerras não cessam. É matando uns aos outros, e para viver não é preciso matar. Porque com palavras as pessoas resolvem a sua situação. Basta saber dialogar para resolver tudo diplomaticamente. Para que existe a diplomacia? É para todos serem tratados com diplomacia. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu mundo de origem, que é o primeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. É o primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos estão fazendo questão de voltar ao seu mundo de origem. E por isso estão apelando para tudo, porque na origem está o verdadeiro potencial. Na origem está o verdadeiro Deus,
que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para perto de Deus. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa, sem mistérios, sem enigmas, sem finitos e transfinitos, com provas e comprovações. O mundo está um verdadeiro inferno na vida da matéria. Todos desconhecidos de si mesmos, desconhecendo o dia de amanhã. O verdadeiro inferno é aqui nesse mundo, devido ao astral térreo que não dá sossego a ninguém. O astral térreo tem feito muitas vítimas. É um verdadeiro inferno a vida da matéria. Ninguém no mundo está aguentando mais a vida do pensamento. E por isso aí está a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para haver a concórdia entre todos. Porque no raciocínio está a concórdia. E onde está a concórdia, está a paz, está o amor, está a fraternidade e a concórdia universalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. Ninguém está mais aguentando a vida do pensamento, porque a vida do pensamento é só sofrimento, porque são duas máquinas feitas pela natureza para preparar os pensadores, para depois de preparados serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, natural da natureza, porque todos são filhos naturais dessa natureza e filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional. Ninguém está mais suportando a vida do pensamento, porque no pensamento está a discórdia para lapidarem uns aos outros. E todos já estão cansados de serem lapidados, porque há 21 eternidades vêm todos sendo lapidados. Já estão muito enfraquecidos pelo progresso da degeneração, porque tudo que se degenera enfraquece pela multiplicação das degenerações e com o tempo diminui e desaparece. E ninguém quer mais se transformar em classes inferiores como assim estavam a caminho. Todos estavam vendo que o progresso do nada iam acabar todos em nada e esse nada se transformariam para outra classe inferior. E por isso a natureza, para salvar os filhos legítimos do primeiro mundo, veio a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para levar todos para o primeiro mundo, o mundo racional, pelo desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Para ver que aí está a verdadeira volta para o verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito com o seu progresso de pureza. E é por isso que todos querem raciocinar, porque sabem que no pensamento está a discórdia, como estão vendo aí, todos discordando uns dos outros. Da discórdia nasce o brigueiro entre todos, e do brigueiro surgem as guerras, e das guerras surgem a mortandade. Irmãos contra irmãos se destruindo a troco de nada, por ser essa a lapidação feita por essas duas máquinas, do pensamento e a imaginação. Duas máquinas tenebrosas e horrorosas de lapidação. E por isso os pensadores passam horrores e pavores, porque estão sendo comandados pelo pensamento e a imaginação. E é por isso que os que já passaram a se conhecer estão horrorizados com o pensamento e a imaginação, dizendo: desse jeito ninguém saía mais desse buraco, ficaríamos aqui, olhando a vida inteira lá para cima, para o firmamento. Com o pensamento e a imaginação não saíamos mais daqui. Porque o pensamento nunca pôde nos dizer quem somos, de onde viemos e para onde vamos, porque foram duas máquinas feitas pela natureza somente para a lapidação dos pensadores. Preparando-se os pensadores dessa forma, para quando chegasse a fase racional,
todos tivessem condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. E hoje, todos sabendo quem é o pensamento, todos estão tratando de desenvolver o raciocínio para encontrar o equilíbrio perdido e a concórdia universal entre todos e a paz, e o amor e a fraternidade e a concórdia universal entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Ninguém está aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas do chão. A lapidação está se tornando irresistível. A vida do pensamento está muito pesada. O magnético está esmagando todos. Porque a energia magnética pesa e a energia elétrica também, porque são duas energias de origem do chão. A energia magnética é de origem da Terra e a energia elétrica de origem da água. São duas energias muito pesadas, elétrica e magnética. E por serem pesadas, todos estão ligados aqui nesse chão. Quando estiverem com o aparelho desenvolvido ligado à energia racional, ficarão desligados dessas duas energias do chão e passarão a transitar no espaço, porque a energia racional é uma energia espacial. E todos passarão a transitar no espaço naturalmente, por estarem ligados à energia racional. Mas ninguém está aguentando mais com o peso da energia magnética. Com o peso e com os feitos dela, que é a lapidação dos pensadores, em que os pensadores não estão aguentando mais, todos em desespero, todos sem paz, todos sem alegria, por imperar no mundo inteiro a desarmonia de uns contra os outros. Porque no pensamento está a discórdia, e no raciocínio está a concórdia. Havendo necessidade de todos passarem a raciocinar para encontrar o equilíbrio perdido, e no encontrar o equilíbrio perdido, a satisfação de todos é muito grande, porque o raciocínio une. E no raciocínio está a concórdia, no pensamento a discórdia. Como estão vendo aí os pensadores, como estão vivendo uns contra os outros, destruindo uns aos outros sem mais nem menos, porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. Então todos querem raciocinar para viver sempre de bem para melhor e não pensar, porque pensando vai de mal a pior. E raciocinando vai de bem para melhor, porque sabe que no desenvolvimento do raciocínio existirá a união da humanidade universalmente. E todos unidos racionalmente, nascerá a paz entre todos, o verdadeiro amor, a concórdia entre todos universalmente. A fraternidade impera entre todos, o amor impera entre todos e a paz impera entre todos. E todos florindo racionalmente. No pensamento e na imaginação nunca encontrariam uma situação dessas que todos necessitam e precisam para viver, porque no pensamento está a discórdia, no raciocínio está a concórdia. Volume 672 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque estamos transformados em categoria inferior por questões naturais da natureza que fez todos assim, sem saber o porquê que assim são, sem saber quem são, sem saber de onde vieram, sem saber para onde vão, sem saber para onde irão, sem saber de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque as energias são puras, limpas e perfeitas. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, tanto que está aí o pensamento, está falido. E de formas que quem pensa e imagina está falido, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza
e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E é por isso que o pensamento faliu, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se transformam de uma vida para outra, estão por conta da energia magnética. E é por isso que são ferozes. E todos querem conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o mundo está passando por horas difíceis e por isso está tudo em liquidação e a inflação está imperando no mundo inteiro. O mundo inteiro está inflacionado. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e ninguém sentiu a terminação dessa fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentirem as mudanças dessas energias. Porque quando comandava a energia elétrica e magnética, tudo ia muito bem, era tudo muito barato. Agora está comandando a energia racional e está tudo por hora da morte. Isso é uma chuva de pau da natureza nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar. A fase agora é racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e por falta do alimento do pensamento, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E estamos no fim do mundo. Por isso está aí a fase, há milhões de milênios, que todos vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para todos passarem a raciocinar. Uns morrem por desastres e outros por doenças incuráveis, porque todos têm que raciocinar. E essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o natural é o primeiro mundo, o mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E por isso a vida tem solução definida e definitiva. E está aí a solução da vida no terceiro milênio, que é a racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional e saibam como voltar para ele. E é por isso que o mundo está em crise e a falência está em todo lugar. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e ninguém sentiu a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, vítimas de desastres ou de doenças incuráveis. O pensamento é inimigo do pensador, e por isso o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento foi feito para essa energia dar uma chuva de pau no pensador. E é por isso que os pensadores vivem em desacertos, e o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer na viagem perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa fazer essa viagem. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, é por isso que estão na classe de animal racional.
que o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a lei da natureza é as transformações. Porque é uma natureza deformada, cheia de defeitos. Todos têm uma infinidade de defeitos. E todos vivendo de aparências, aparentando aquilo que não são, pensando que são o que não são. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o verdadeiro estado natural. Estão apelando para tudo, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, porque a vida da matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, e por isso muitos botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E aí está a vida completa de todos os deformados que estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para voltarem ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim, o mundo está no seu fim. Está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e todos querem voltar para o mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, sendo vítimas de desastres ou de doenças incuráveis. E o AIDS e o câncer são duas epidemias da natureza. E o mundo chegou no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E aí está esclarecido o fim. Estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo vítimas dessas duas moléstias incuráveis, para desenvolver o raciocínio dos que estão fanáticos pelas seitas, doutrinas e religiões. Porque o fanático pensa que é aquilo que não é. E de forma que o mundo está no seu fim, como tudo que tem princípio tem fim. E por isso estão aí as transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque tudo que tem princípio tem fim, estamos no fim, estamos nos aproximando do fim do mundo, no fim dessa deformação e transformação racional. Porque tudo se transforma de uma vida para outra. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a vida é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Tanto que no Rio Grande do Sul houve uma grande seca, e que ficaram assustados com essa seca, a ponto de não terem nem água para beber. E em Santa Catarina houve também uma grande seca que não tiveram nem água para beber. E as casas ficaram submersas de uma grande enchente que houve. E no Pantanal de Mato Grosso houve uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte, terremotos, coisa que nunca se deu no Brasil. E em Minas está se dando a mesma coisa. E muitos terremotos, e muitos vulcões, e muitos tufões, e muitos furacões, muitos tornados. O tornado depois vem uma grande enchente,
que várias casas ficam submersas, esse é o trabalho do tornado. E todos sendo castigados pela natureza, sem saber o porquê de quem é materialista. Por isso é que sofrem, levam surra da natureza, uma chuva de pau nos pensadores. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de pensar. E está lá, todos querendo voltar para o seu mundo de origem, todos querem voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todos querem raciocinar. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque estamos transformados em categoria inferior por questões naturais da natureza que fez todos assim, sem saber o porquê que assim são, sem saber quem são, sem saber de onde vieram, sem saber para onde vão, sem saber para onde irão, sem saber de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias são puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar. Porque raciocinando estão subindo para o mundo racional. Pensando estão descendo para as classes inferiores, porque a fase do pensamento já terminou há muito. E todos que já passaram a conhecer a fase do pensamento e da imaginação, todos que passaram a conhecer essas duas máquinas de lapidação só querem agora raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. E pensando estão descendo para as classes inferiores, porque a fase do pensamento já terminou há muito. E assim hoje, raciocinar sempre, pensar nunca. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Estudando a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio, porque o raciocínio tudo é. E por isso no raciocínio está a união de toda a humanidade, e no pensamento a desunião de toda a humanidade. E por os pensadores viverem desunidos, é que vivem lapidando uns aos outros num bregueiro infernal, porque no pensamento está a discórdia e discordando uns dos outros. Da discórdia nascem os atritos, dos atritos nascem os conflitos, e dos conflitos nascem as brigas e as guerras, que para muitos parece que não acaba mais. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso todos querem somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo e pensando estão descendo para as classes inferiores. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas feitas pela natureza para lapidar os pensadores. E os pensadores não estão aguentando mais a lapidação dessas duas máquinas do chão. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o raciocínio, porque com o desenvolvimento do raciocínio haverá a união de toda a humanidade universalmente. E assim haverá a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar e estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Sendo o raciocínio o ponto positivo da vida eterna, dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Passaram a conhecer quem são essas duas máquinas do chão, o pensamento e a imaginação, e ninguém está mais aguentando a lapidação feita pelo pensamento e a imaginação. Então, todos estão tratando de estudar a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio, para o desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, que é na 4ª parte que está o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que é a causa da máquina do raciocínio, que está materializado dessa forma. E agora chegou a fase racional, a fase da desmaterialização dessa energia.
e que depois de desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E é isso que todos querem, é isso que todos precisam, é isso que todos necessitam, voltar para o seu estado natural, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. É por isso que ninguém quer mais ficar ligado às duas energias do chão, porque passaram a se conhecer e sabem quem é o raciocínio, a causa dele, o verdadeiro mundo de origem dele, e sabem quem são essas duas máquinas de lapidação. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para se conhecer. Porque raciocinando, estão subindo para o primeiro mundo e pensando, estão descendo para classes inferiores porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder, esta fase monstruosa de grande desequilíbrio universal. E todos à procura de equilíbrio sem saber onde encontrar, por não conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Porque os pensadores passaram a procurar o equilíbrio na fase do pensamento que terminou. E por ter terminado, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Mas como ainda continuaram a pensar, começaram a procurar o equilíbrio na fase do pensamento, sem conseguir encontrar, porque a fase do pensamento terminou, para depois conhecer a fase racional e encontrar as causas desse desequilíbrio, e encontrar a fase do equilíbrio perdido, que é a fase racional. E assim passando a se conhecer e não se conhecer, passando a saber quem é o raciocínio e sua causa, a sua origem, o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, todos passando a se conhecer. E por se conhecer, todos tratando de desenvolver o raciocínio, de desenvolver essas quatro partes do aparelho, que é o raciocínio, a evidência racional, o aparelho racional e a energia que deu causa à máquina do raciocínio, que se materializou em forma de máquina do raciocínio. E agora, na fase racional, todos tratando da desmaterialização dessa energia, para que depois dessa energia desmaterializada, tomar a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e passando a viver no seu verdadeiro natural de racional puro, limpo e perfeito, e encerrando nessa galáxia Terra a classe de animal racional, sendo extinta de uma vez por todas, por o dono da vida já estar no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque sabem que o raciocínio é o ponto positivo da vida e o pensamento o ponto negativo da vida. Por o pensamento e a imaginação ser duas máquinas para a lapidação dos pensadores. E por isso no pensamento a parte negativa, e por ser negativa, são sofredores imortais. E a parte positiva, que é o raciocínio, são eternos no primeiro mundo, por serem puros, limpos e perfeitos. E por isso hoje todos querem raciocinar, todos que já passaram a se conhecer. Volume 673 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o universo em desencanto está desencantando esses encantados que viviam fanatizados por ciências filosóficas e científicas, e pelas seitas doutrinas e religiões, e fanatizados por essas infinidades de filosofias. Porque a filosofia foi muito bom para endireitar o mundo, para levar o mundo à perfeição e para levar o mundo ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
E aí está a definição da vida definida e definitiva, com provas e comprovações. E é por isso que hoje o mundo passa pelas horas mais difíceis que já existiu no mundo inteiro, porque tudo está caro. Caro no mundo inteiro, não há mais nada barato. Barato sempre existiu, quando comandava a natureza a energia elétrica e magnética. Aí sim tudo era barato. Hoje a vida está de uma forma que ninguém pode viver, porque está tudo tão caro que ninguém tem dinheiro nem para comer. Muitos até passando fome, trabalhando e com fome porque não ganham para comer, não ganham para vestir, não ganham para se calçar. Tudo porque tudo que tem princípio tem fim, e o mundo está no seu fim. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Há milhões de milênios que vem o mundo procurando colocar todos de onde saíram, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo vítimas de desastres e de doenças incuráveis. Nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para levar o mundo para o seu verdadeiro lugar, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos estão conhecendo o que é pureza pela cultura racional e de formas que tem sido isso a vida inteira. É por isso que aí está o fim do mundo, porque o mundo de onde teimaram e saíram está reclamando a presença de todos, porque o sofrimento está que ninguém aguenta mais, todos sofrendo, todos penando. E de formas que o mundo superior está reclamando a presença de todos lá. É por isso que está aí a racionalização dos povos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Porque está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque está aí a glândula pineal materializada aí na matéria. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E é por isso que o mundo está atravessando uma crise muito grande. E essa crise continua, a inflação a imperar, porque está tudo tão caro que ninguém pode comprar. Quem pode comprar vai se remediando. Agora quem não pode comprar, pior ainda, porque viu, tem necessidade e não pode comprar. Porque o salário não pode comprar. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque estão aí nessa deformação racional onde tudo se transforma. É por isso que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. O mundo está atravessando horas pretas, porque no pensamento está a desunião da humanidade. O raciocínio foi feito para unir a humanidade, e no pensamento está a discórdia. E na discórdia estão os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecidos do dia de amanhã. E é por isso que o mundo está passando por horas difíceis, por horas de horror e de terror. Por isso aí está o terrorismo, como se fosse terras de vândalos, como se o mundo fosse terra de vândalos. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. E todos agora têm que raciocinar, porque no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. Essa aqui é a causa, a fase do pensamento ter terminado em 1935.
E o pensador perdeu o direito de viver porque terminou a sua fase em 1935. E é por isso que toda a humanidade vem passando por coisas horrorosas e pavorosas. É por isso que o mundo se aproxima do seu fim, porque está no fim mesmo. Porque ninguém aguenta mais ser assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. São tantas ruínas reunidas que a pessoa acaba se destruindo. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca que não tinha nem água para beber. A fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Acabou a fase do pensamento em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Hoje muita gente tem medo de viajar, principalmente porque se guia pelo pensamento. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa fazer essa viagem. E é por isso que o mundo está atravessando esse flagelo, as mortes não aparecem responsáveis. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E existe uma infinidade de falências no mundo inteiro. Tudo isso porque o mundo se aproxima do seu fim, porque vão todos voltar para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. E voltando para o mundo racional, termina esse segundo mundo. O mundo racional é o pai, e essa deformação é o filho, porque não há filho sem pai. E lá no primeiro mundo são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque as energias são puras, limpas e perfeitas. É por isso que o mundo está no fim. Muitos dormem com uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Porque tudo que tem princípio tem fim. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma nessa transformação racional, mas não deixa de ser racional. O mundo inteiro atravessa os seus piores momentos, porque estamos na era do fogo. Todos são subjugados pelo fogo, por armas de fogo. Estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. O mundo caminha para o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. A vida teve princípio e terá o seu fim, porque está no fim dessa deformação e transformação em imperfeição material, porque todos são imperfeitos, cheios de defeitos e muitos defeitos. O ciúme é um grande defeito. O amor é um grande defeito porque é um amor passageiro. O amor verdadeiro é o amor de nós para vós e de vós para nós. Esse aqui é o amor verdadeiro, o amor racional. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transformam para animais irracionais e, por isso, todo animal irracional é feroz. A cobra é feroz, todos os irracionais são ferozes. Mas, em primeiro lugar, tem que correr toda essa hierarquia do astral térreo. Depois que correr toda essa hierarquia do astral térreo, é que vai correr toda a hierarquia do chão. E muitas vezes a pessoa está comendo um parente seu e não sabe, porque são carnívoros.
todas as duas classes de animais são carnívoros. E é por isso que o mundo está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E foi por desobediência que todos estão aí. Foram chamados à atenção muitas vezes, mas não deram atenção. Foram chamados à atenção pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, mas não deram atenção. E por isso estão aí nessa podridão. Ser podre em vida é a coisa pior que existe, porque está aí o câncer apodrecendo todo mundo, está aí o AIDS apodrecendo todo mundo, porque mata em pouco tempo. E mesmo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo se destrói. E essa obra é a obra maior do mundo, porque é feita pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, para levar todos ao seu verdadeiro estado natural. Depois que conhecer o que é cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a obra maior do mundo não tem escritor nenhum que fizesse tantos livros, 1000 livros. E por isso está no fim dessa deformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio, que foi no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, e agora terá o seu fim. Porque muitos já estão tratando de colocar uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão colocando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma nessa deformação racional de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E primeiramente tem que correr toda essa hierarquia do espaço com chifre, com rabo e o garfão na mão, para espetar os materialistas e os fanatizados por tudo da matéria. A matéria nada é e por isso tem que espetar essa humanidade para voltar ao seu mundo de origem, ao mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Hoje os que passaram a se conhecer, os mais espertos, estão com os livros nas mãos porque querem voltar a ser o que eram. Porque no primeiro mundo não há sofrimento, porque são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E é por isso que no mundo inteiro a coisa está preta, porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E o pensamento causa os atritos. E os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. No raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, e causa os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecendo o dia de amanhã. E o mundo atravessa a pior crise de todos os tempos, porque se aproxima o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o universo em desencanto está desencantando esses encantados que viviam fanatizados por ciências filosóficas e científicas e pelas seitas, doutrinas e religiões, e fanatizados por essas infinidades de filosofias, porque a filosofia foi muito bom para endireitar o mundo, para levar o mundo à perfeição e para levar o mundo ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a definição da vida definida e definitiva com provas e comprovações. E é por isso que hoje o mundo passa pelas horas mais difíceis que já existiu no mundo inteiro. Porque
Tudo está caro no mundo inteiro, não há mais nada barato. Barato sempre existiu quando comandava a natureza da energia elétrica e magnética. Aí sim tudo era barato. Hoje a vida está de uma forma que ninguém pode viver, porque está tudo tão caro que ninguém tem dinheiro nem para comer. Muitos até passando fome, trabalhando com fome porque não ganham para comer, não ganham para vestir, não ganham para se calçar, tudo porque tudo que tem princípio tem fim. E o mundo está no seu fim. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Volume 674 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando, todos nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo vítimas de desastres e de doenças incuráveis. E primeiramente a pessoa passa pelo astral térreo, corre toda a hierarquia do astral térreo. Depois que passa pelo astral térreo, que vai para o chão, ser bicho do chão. E todo bicho é carnívoro. Tanto faz o irracional como o animal racional. Todos os bichos são carnívoros, gostam de carne. A inflação está levando todos ao caos, porque ninguém mais pode pedir empréstimo. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu as mudanças dessas três energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente está contra a natureza e não sentiram a mudança dessas três energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje o mundo passa pelos piores momentos de sua existência, porque estamos no fim do mundo. E por isso todos somos corpos de energia que por si mesmo se destrói. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo vítimas de desastres ou de doenças incuráveis, porque vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí materializados na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a natureza vem preparando todos há milênios para conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o seu primeiro mundo, o seu mundo de origem, que deu origem a essa deformação racional, imperfeição racional e transformação racional. E depois que todos passarem a se conhecer, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a lei é de transformações. A lei natural da natureza é de transformações e de formas que tudo na natureza não se perde, não se cria, porque tudo se transforma. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, continuávamos nessa deformação racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento veio
para que nos transformássemos todos de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E os que são ferozes são feitos pela energia magnética. E o mundo está passando por horas difíceis, porque todos os feitos do pensamento estão indo à falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência universalmente, porque as falências são de um modo universal. Hoje muitos estão colocando uma infinidade de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão colocando uma infinidade de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio para sonhar com o mundo racional. Estamos na fase do terceiro milênio e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio avisa. O raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. E de desastres da vida está cheia. Hoje estamos na era do fogo. É o fogo que está dominando o mundo. E na era do fogo, salve-se quem puder e se puder. Porque o fogo está destruindo tudo e por isso estamos na era dele. E por isso as guerras não cessam. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer viver nesse mundo de destruição, e por isso ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde iria, ninguém sabe de onde são, ninguém sabe o porquê que assim são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, uma chuva de pau nos pensadores. Hoje o mundo encantado está em uma condição que ninguém pode viver, porque está tudo muito caro demais. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem e perder a vida, porque o raciocínio é o dono da vida. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos são de raça racional. E todos vão saber como voltar para o seu mundo de origem. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque são de raça racional e vão todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje o mundo passa por horas difíceis, por horas negras, por horas pretas, porque está aí a salve quem puder e se puder. A fase do pensamento terminou e todos os pensadores perderam o direito de viver, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo, preparando-se a humanidade para a fase do terceiro milênio, para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos são de raça racional. E todos vão saber como voltar para o seu mundo de origem. E por isso está aí, todos nessa classe de animal racional, porque todos são de raça racional. E vão todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo vítimas de desastres ou vítimas de doenças incuráveis. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu mundo de origem, o mundo racional, que é no primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem tratando disso. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Hoje o mundo se aproxima do seu fim. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser um conjunto de ruínas. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética e se transformam de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações e por isso nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão apelando para tudo. E os apelos aí estão, botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Ninguém quer mais continuar a ficar ligado nessas duas máquinas de lapidação, porque ninguém está aguentando a lapidação dessas duas máquinas do chão. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o primeiro mundo e pensando estão se transformando para as classes inferiores. Porque a fase do pensamento terminou e a fase que está na natureza é a fase racional. E na fase racional, ou desenvolve o raciocínio para voltar para o mundo racional, ou continua ligado nessas duas energias do chão e se transformando em classes inferiores, porque terminou a fase do animal racional, a fase do pensamento, a fase do comando dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. A fase racional é uma fase diferente da fase do animal racional. Na fase do animal racional, morria como animal racional e tornava-se transformar em outro animal racional, porque a fase é do animal racional. A fase do pensamento, a fase do comando dessas duas energias do chão. Mas terminou esta fase e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Entrou outra energia comandando a natureza. E por ter terminado a fase do animal racional e entrado a fase racional, na fase racional os que estão ligados nessas duas energias do chão se transformam para classes inferiores, porque a fase do animal terminou. E para voltar para o primeiro mundo tem que desenvolver o raciocínio. E por isso a fase que está em vigor na Terra é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E para voltar para ele tem que desenvolver o raciocínio.
Desenvolvendo o raciocínio, volta para o mundo racional. E para desenvolver o raciocínio, tem que se ligar à energia racional por meio da cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional. Por meio da cultura racional, todos passarão a ficar ligados à energia racional. E a energia racional trata de desenvolver essas 4 partes do aparelho: o raciocínio, a evidência, o aparelho e a desmaterialização da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E essa é a causa da existência da máquina do raciocínio, a energia racional, porque não há efeito sem causa. Chegou na Terra a fase racional, a fase da desmaterialização dessa energia, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E veio a fase racional para a desmaterialização dessa energia. Depois dela desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, e ficará extinta nessa galáxia Terra a classe de animal racional. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo, o mundo racional, e pensando estão se transformando para as classes inferiores, porque a fase do pensamento terminou e a fase do animal racional terminou. E o comando dessas 2 energias do chão terminou, o comando dessas 2 energias do chão, porque entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso todos que passaram a se conhecer querem raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o mundo racional. E pensando estão se transformando para as classes inferiores, que é a classe de animal irracional. Porque na natureza tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, de uma forma para outra. E por isso que todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio sem perda de tempo, porque já perderam muito tempo com a vida do nada, a troco de nada, por todos e tudo terminarem em nada. Hoje, depois que passaram a se conhecer, ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada, que foi a vida do pensamento. Todos terminavam em nada sem saber porquê, porque todos viviam sem saber porquê. E por não se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabia dizer por todos estarem vivendo sem se conhecer. Hoje, os que passaram a se conhecer estão sabendo quem são, estão sabendo porque todos assim são, estão sabendo de onde são, estão sabendo de onde todos vieram, para onde todos vão e para onde todos iam, se não passassem a se conhecer. E é por isso que todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, fazendo a propaganda dele e da fase racional. Porque todos com raciocínio desenvolvido, haverá a união da humanidade universalmente, de paz, de amor, de fraternidade, de concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho. É o que todos estão fazendo para regressarem para o primeiro mundo, o mundo racional, depois da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Depois dessa energia desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Todos assim chegando no primeiro mundo naturalmente e dizendo uns para os outros: que belo passeio que fomos dar na planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. O passeio nos custou muito caro. 21 eternidades de lapidação nos custou o passeio.
volume 675 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que a humanidade, depois de preparada, volte ao seu verdadeiro estado natural e aí morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Se preparando para voltar para o seu verdadeiro estado natural, sendo um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, de tantas ruínas que é. Está essa grande destruição no mundo, tudo isso porque terminou a fase do pensamento. E agora estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. A natureza está preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E é por isso que aqui embaixo ninguém tem direito à vida, todos são mortais. Preparação da natureza, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o mundo de sua raça. Porque todos são de raça racional. E lá no mundo racional, todos são corpos de vida eterna. Corpos de vida eterna com seu progresso de pureza. Aqui fora do nosso mundo é que somos imortais. E a mortandade é muito grande porque acabou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. E é por isso que está aí essa era do fogo. Tudo é resolvido pelo poder do fogo. Os sequestros, tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todo pensador perdeu o direito de viver. Todos os pensadores perderam o direito de viver. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. Porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estamos aí nessa classe de animal racional. E a glândula pineal está imaterializada no istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada, volta ao seu estado natural. Volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Porque quem governava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transformam para as classes inferiores, que é a classe de animal irracional. Por que o animal irracional é feroz? Porque é feito pela energia magnética. Pois é, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza se transformam em outra vida e se transformam para as classes inferiores. Tudo isso porque mudou a fase, mudou o seu comportamento, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador e deixa o pensador fazer a viagem. Mas o raciocínio é amigo, porque ele é o dono da vida, por isso avisa e não deixa a pessoa fazer essa viagem. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo,
para depois de preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa grande mortandade aí na Terra e por isso as guerras não cessam. Porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder, todos dominados pelo fogo. E por isso estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento, todos perderam o direito de viver. E o mundo está nessas condições péssimas de se viver, e por isso está aí salve-se quem puder e se puder, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder, porque o fogo é quem domina, porque o fogo mata. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E assim preparando a humanidade para a humanidade saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem, perder a vida nessa viagem, o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Há milhões de milênios que a natureza vem procurando levar todos para o seu mundo de origem, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por doenças incuráveis. O mundo passa por horas negras de sua existência, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí todos sendo destruídos pelo pensamento, uma chuva de pau nos pensadores, que a natureza está dando para que todos parem de pensar e passem a raciocinar. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, sendo vítimas de desastres e de moléstias incuráveis para voltarem ao seu estado natural, preparando todos, porque a natureza tem pena da humanidade, porque já sofreram demais. Mas tudo por desobediência. Desobedeceram o verdadeiro Deus e agora estão deformados, desconhecidos de si mesmos, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, e agora que estão sabendo de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém está satisfeito em serem assim. Todos procurando voltar ao seu verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento está falido. E é por isso que as falências continuam no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento. Essa é que é a causa, porque não há efeito sem causa. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe o porquê que assim são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão, ninguém sabe para onde irão. Irão para onde? Irão para as classes inferiores, sendo materialistas e dando valor à matéria, coisa que não tem valor nenhum, dando valor ao nada, porque a matéria nada é. E por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ou é destruído por alguma moléstia incurável, ou é destruído por algum desastre. Hoje estão sabendo de onde são. São de onde?
São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem o que são, saber para onde vão, saber de onde vieram, e saber para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. As classes inferiores é a classe do animal irracional. Depois de percorrer todo o astral inferior, depois de passar por essa classe que é de chifre, de rabo e o garfão na mão, para espetar os materialistas, para deixar de ser materialistas, para deixar de ser carola. O mundo está passando pela pior história de sua existência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. E por isso está aí essa matança na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento foi tão grande que deu consequência a essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. Tudo isso porque todos são materialistas. Para os materialistas, a terra tem valor, o nada tem valor. E outros dominados pelo nada, dando valor àquilo que não tem mais valor. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Para ver que o mundo passa pela sua história triste. O pensamento de muitos já secou. Esses que estão com o pensamento seco se tornam uns irresponsáveis. Tudo isso porque secou o pensamento. Seca o pensamento e a pessoa não sabe mais o que faz. E outros com o pensamento enfraquecido, devido estar com o pensamento enfraquecido. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935. É o porquê o pensamento está enfraquecido e não sabem mais o que fazer trabalhando contra si mesmo. E o mundo está atravessando horas negras porque essa infinidade de males pela humanidade, a era do fogo, tudo é resolvido a poder de fogo. Porque quem tem mais fogo é quem vence a guerra, e todos subjugados pelo fogo, um assalto a banco, são subjugados por armas de fogo, armas de alto calibre. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. O pensamento, porque acabou a fase do pensamento, perdeu o direito de viver. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para levar ao seu estado natural. Porque até a natureza está com pena de tanto sofrimento, porque ela mantém todos. Porque a natureza tem pena de que todos são sofredores e mortais. A natureza está morta para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque o mundo racional é o mundo verdadeiro do animal de origem racional, e por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E a glândula pineal, que está materializada na cabeça de todos, a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo,
e que depois de desmaterializada pela cultura racional volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Até que enfim a verdade das verdades chegou ao conhecimento de todos, porque a ciência filosófica e científica nunca resolveu nada para ninguém. E o mundo é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser assim como é. Todos querem deixar de ser assim como é. E para deixar de ser assim como é, tem que conhecer cultura racional, porque estudando a cultura racional se torna um racional. E vai conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia que nunca existiu. Se existisse concórdia, não existiriam essas desavenças no mundo. É muito duro viver assim. Tem que estudar a cultura racional e depois que conhecer a verdadeira paz, conhecer o verdadeiro amor e conhecer a verdadeira fraternidade, que se existisse a verdadeira fraternidade, ninguém passaria esse sofrimento que estão passando no mundo. Conhecendo tudo isso, volta para o mundo racional porque vai conhecer a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Da discórdia nascem os atritos. Dos atritos nascem os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecendo o dia de amanhã. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Aqui somos mortais, e no primeiro mundo somos eternos, com o nosso corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza.